Olá, meus amigos, minhas amigas. Olá, pessoal. Depois de algum tempo, estamos aqui de volta no trabalho direto, não? E, bom, dessa vez, assim como a gente já havia prometido há algum tempo, uma promessa que quase desaparece, mas nós vamos fazer outra leitura. Vamos fazer a leitura de um livro extremamente interessante, eu acho que vocês vão gostar bastante, que é um livro do Rui Moreira, e eu vou contar um pouco a história desse livro para vocês e o porquê, né, de tudo isso, o porquê desse conjunto, que será um conjunto bastante dilatado, né, de encontros, de conversas, de explicações, de tudo mais. Então, em primeiro lugar, o nome do livro, né? O Movimento Operário e a Questão Cidade-Campo no Brasil. Um nome longo, um nome comprido, um nome sofisticado e que estabelece para a gente um certo tipo de desafio. E eu queria, em primeiro lugar, mostrar um pouco desse desafio, o porquê desse desafio e como que ele se constituiu, o que é que, no final das contas, nós andamos fazendo, desenvolvendo e tudo mais em relação a este livro em especial. Bom, antes de mais nada, vou colocar aqui os slides, e acompanhando com os slides, acho que nós vamos ter um movimento mais fácil, né, de acompanhar o texto, de acompanhar as imagens, de acompanhar o que é que o Rui disse, o que é que ele não disse, como é que ele fez para dizer o que ele disse, né? Porque, no final das contas, a questão é essa. Muito bem. Movimento Operário e a Questão Cidade-Campo no Brasil tem um subtítulo que é Classes Urbanas e Rurais na Formação da Geografia Operária Brasileira. Bem, esse subtítulo não é o subtítulo da primeira versão desse livro. A primeira versão desse livro ela foi publicada em 1983, se não me engano, e ela tinha uma outra configuração, depois eu vou contar para vocês um pouco mais sobre isso. No primeiro momento, o que eu queria dizer é a grande inspiração que, de alguma maneira, este livro me traz, e acho que trouxe também para o autor, e que é uma frase que me parece bastante importante e que, de alguma maneira, tem a ver com as origens, com os fundamentos, com as questões mais básicas da geografia. Essa frase que vocês estão vendo aí em espanhol, vocês poderão encontrar também em português, eu é que não tenho aqui, e, portanto, estou fazendo a citação a partir de uma publicação Kindle aqui da Espanha, e que ela foi retirada justamente do texto do Marx e do Engels, A Ideologia Alemã. Este texto, vou ler aqui com vocês, vou tentar fazer uma tradução direta e absolutamente simples, né, do que está colocado aqui, que diz assim: a mais importante divisão do trabalho físico e intelectual é a separação entre a cidade e o campo. A oposição entre o campo e a cidade começa com a mudança da barbárie para a civilização, do regime tribal para o Estado, da localidade para a nação, e se mantém no transcorrer de toda a história da civilização até chegar aos nossos dias. É interessante porque, de alguma maneira, esse texto do Marx e do Engels nos propõe que a própria divisão das classes, a própria divisão social do trabalho, a maneira como a sociedade se organizou a partir daí, existe uma materialidade nisso. E isso é a cidade e o campo. A cidade e o campo como a materialidade das relações sociais, como aquilo que, de alguma maneira, vai definir a forma como as diferentes sociedades escravistas, feudais ou, as diferentes sociedades de classe que foram se constituindo de diversas maneiras em vários lugares do mundo, inclusive nisso que nós viemos a conhecer aqui como
continente americano, mas que antes da presença de ingleses, portugueses e espanhóis por aqui, franceses e tudo mais, já existiam verdadeiros e grandes impérios e grandes cidades e campos. Assim como aconteceu a mesma coisa na África e já havia acontecido na Ásia. Então, a ideia central é que as sociedades, quando elas criam um mecanismo de separação social e técnica do trabalho, existe um lugar que é a cidade onde as classes dominantes se reúnem e comandam o processo de expropriação do trabalho. Comandam de diferentes maneiras. Comandam porque os trabalhadores do campo são os seus escravos. Comandam porque é na cidade que se reúnem as tropas, os exércitos, o comando político, digamos assim. E, nesse sentido, as sociedades, chamadas sociedades de classe, vão mudando a sua configuração, se fazendo de outra maneira, mas o que mantém a sua geografia, a sua geograficidade, é justamente a divisão da cidade e do campo. E isto, de alguma maneira, é o ponto de partida do texto de Rui Moreira. Quando a gente chega no próprio texto, e nós vamos ver esta capa, né, que vocês estão vendo aí, este é o livro que foi publicado em 1983, se a minha memória não falha, e que tem como subtítulo Estudos sobre Sociedade e Espaço. Foi publicado pela editora Vozes, né? E que, a partir deste momento, se torna um livro, na minha concepção, um divisor de águas do ponto de vista do que se falou até aquele momento sobre o Brasil. Existem muitos estudos sobre a formação brasileira, alguns de caráter antropológico, outros de caráter sociológico, historiográfico e tudo mais. Existe neste livro a grande experiência, eu diria, de se tentar fazer uma análise do Brasil a partir da geografia do Brasil. E mais do que isso, fazer uma análise do Brasil a partir da sua geografia, da sua geograficidade, da sua condição geográfica, tendo como fundamento a ideia da existência de um movimento operário. Isso é uma questão que vai envolver, portanto, uma leitura de esquerda, uma leitura no campo da esquerda, e que estabelece essa relação, esta materialidade, na materialidade da relação entre cidade e campo. Este é o ponto de partida deste livro. Acho que vale a pena contar um pouco a minha relação com esse livro desde 1983. Este livro, na verdade, o ponto de partida dele é que o texto original serviu para que Rui defendesse a sua dissertação de mestrado na UFRJ. E, um pouco depois, já não me lembro, não tenho de memória mais esse detalhe, mas Rui me manda os originais datilografados deste texto, num envelope, uma datilografia mesmo, no seu sentido mais clássico do termo, numa máquina que ele tinha, que tinha um problema com algumas das letras, então a dificuldade de ler não foi pequena, mas eu me debrucei sobre aqueles originais, sobre aquelas páginas, e em uma semana eu fiz a minha primeira leitura desse texto. E realmente fiquei fascinado pela leitura, fiquei fascinado com a ideia. Algum tempo depois, entrei como professor da Universidade Católica de São Paulo e, numa série de cursos que dei para os alunos de Ciências Sociais e um pouco também para os de Geografia, mas fundamentalmente para os alunos de Ciências Sociais, trabalhei muito com esse texto, com o objetivo, então, de tentar desvendar uma geografia do Brasil, trabalhando também com o texto do Francisco de Oliveira, o Elegia para uma Religião e outros tantos. Mas, de alguma maneira, o texto de Rui sempre foi, nesta época, sempre foi um parâmetro, não é? De leitura, de abordagem. Muitos dos meus alunos de graduação
fizeram pesquisas e trabalhos de conclusão de curso a partir de alguns dos capítulos desse livro. Bom, foi um livro que eu trabalhei muito com ele. Depois, o curso de Geografia da PUC acabou, eu saí de lá um pouquinho antes disso, e essas coisas mudaram um pouco de rumo, e Rui fez uma segunda edição desse texto. E essa segunda edição, ele fez algumas mudanças. Uma delas está na própria capa e no subtítulo. Na verdade, agora, o movimento operário e a questão cidade-campo no Brasil, ele tem como subtítulo Classes urbanas e rurais na formação da geografia operária brasileira. Isso, bom, de alguma maneira, esse tempo todo entre início dos anos 80 e agora o começo da segunda década, digamos, né, do século XXI, há um largo período de maturação, de reflexão, e o Rui vai fazer, então, algumas mudanças entre a primeira e a segunda edição. Ele explica essas mudanças logo no início, depois nós vamos ver como é que nós vamos trabalhar isso tudo, mas ele tenta explicar um pouco disso. E uma das questões que a gente discutiu durante muito tempo, nesse período todo, a partir da primeira publicação, é o papel que a introdução teórico-metodológica apontava. Um texto extremamente árido, um texto de difícil leitura para a grande maioria das pessoas, e que Rui, nessa segunda edição, então, tira do início do livro e coloca para o final. E faz uma abertura, uma espécie de síntese de tudo aquilo que a gente vai ver no livro como um todo. Bom, eu aqui escolhi um caminho, não sei se Rui vai gostar muito desse caminho, mas aí é o seguinte, né? Não tenho muito como resolver o dilema. Eu imaginei, né, na leitura dessa segunda versão do livro, que essa apresentação toda, que dá início ao volume, ela tem quase que a função de ser um spoiler, porque, de alguma maneira, todos os fundamentos, todos os movimentos básicos que serão tratados mais minuciosamente, capítulo a capítulo mais para frente, eles já estão sintetizados logo de cara. Para que vocês não, vamos dizer, não tenham o resultado total do livro antes de ler o livro, então eu vou fazer uma coisa que não sei se o autor vai gostar, mas eu vou fazer aqui, apesar de tudo. Vou pegar, então, esta primeira parte outra vez, né, e vou colocá-la para o final. Então, antes do último capítulo, que é o capítulo de caráter teórico-metodológico, nós vamos voltar a essa síntese toda, né, de toda a discussão, de todas as vezes que a gente voltar aqui para ler capítulo por capítulo. Será um trabalho longo, né, que envolve, então, um conjunto bastante importante de temas. Vejam aí que, nessa introdução à classe operária e aliança cidade-campo, né, toda esta primeira parte, a acumulação primitiva, a aliança, o Estado e o contra-espaço da aliança cidade-campo, tudo isso vai ficar para o final, ok? Nós vamos começar justamente com a segunda parte, a formação social brasileira, que é quando, de fato, de forma bastante mais minuciosa, mais discorrendo com mais plasticidade, digamos assim, com mais dados, com mais informação, as mesmas informações vão sendo dadas, só que elas vão sendo trabalhadas, discutidas, explicitadas e tal. Então, nós vamos começar justamente pela formação social brasileira. É aí que é o nosso ponto de partida. A internalização capitalista, tá? O agrarismo e a evolução industrial. É isso que é o primeiro capítulo que nós vamos ler. Depois, é o espaço molecular, o segundo capítulo, e assim sucessivamente, dentro desse contexto aí, até chegar à introdução. Chegando à introdução,
nós vamos, então, fazer a conclusão, o espaço como produto produtor da história dos homens concretos, que é o título que ele deu para o que era antigamente a introdução e agora é a conclusão do livro. Então, nós vamos fazer esse percurso todo, não é? Um percurso um pouco invertido, ajusta daqui, ajusta de lá, para que, ao invés de ser o livro propriamente dito, seja, na verdade, esta conversa que nós temos aqui e que, bom, agora nós temos, não dá mais para fazer direto e ao vivo, vocês vão ter aí a possibilidade de mandar perguntas, bom, fazer comentários e tudo mais, mas a gente vai tentando acompanhar aquilo que Rui nos legou neste texto extremamente denso e sobre o qual nós vamos começar imediatamente a comentar, não é? Muito bem. Acho que antes de mais nada, naquelas palavras iniciais em que ele apresenta o livro, ele nos dá uma frase que eu acho que é a grande questão. Ele se propõe a dizer a todos nós, lá pelas tantas, de que o tema de análise desse livro é a geografia da classe operária brasileira. Nesse sentido, então, nós vamos nos debruçar sobre a classe operária. E é interessante como tudo isso vai tomando um contorno em que a própria existência da classe operária ela está estreitamente vinculada, como não poderia deixar de ser, com todo um movimento de constituição de um operariado, de constituição de um certo tipo de trabalhador, de um certo tipo de relação de trabalho e de um certo tipo de acumulação de riqueza e etc, e etc, e etc, que nós vamos, então, ver mais para frente. Mas nos colocamos, então, aqui como uma questão de centralidade. O tema de análise desse livro é a geografia da classe operária brasileira. E é em cima disso que nós vamos acompanhar o texto de Rui Moreira. Muito bem. O capítulo que nós vamos trabalhar se chama A Formação Social Brasileira, a Internalização Capitalista e a Forma de Estrutura Espacial do Brasil. Vamos ao primeiro parágrafo que a gente escolheu, né, para conversar. Ele nos diz assim: 3 fases distinguem no tempo as etapas constituintes da formação social brasileira. A agromercantil colonial escravocrata, esta é a primeira fase, a de transição, uma segunda fase, e a urbano-industrial capitalista, na base das quais está o modo de ordenamento espacial dos aspectos dos eixos economia política e produção-circulação, que comandam cada qual de forma própria o movimento de conjunto do valor nesses distintos momentos. Muito bem. O que será que isso nos diz, né? Afinal de contas, que será que a gente pode tirar de um primeiro movimento, numa primeira atacada, o que é que o Rui, na minha leitura, evidentemente, não sei se ele diria a mesma coisa, mas isso, volto a dizer, isso já é outra história, mas na minha leitura desse texto, o que eu vejo? Vejo uma preocupação em estabelecer que nos diferentes momentos da existência e da constituição disso que veio a ser o Brasil, nós temos, então, 3 fases que são fundamentais. Numa primeira, uma fase agromercantil colonial escravocrata, que, no final das contas, significa sempre aquela história, né, da plantation, daquele latifúndio, que está diretamente relacionada à exploração da mão de obra escrava, à compra de escravos que vem da África, ou a transformação de indígenas em escravos, essa história toda que nós já conhecemos e que vai ser relida aqui nesse texto sobre alguns aspectos que vai se realçar e que são extremamente importantes e interessantes para se identificar justamente a identidade desses sujeitos, né, que se constituem, então, como as classes em relação
na constituição da sociedade agromercantil, colonial, escravocrata. Depois vem uma fase de transição, ele vai explicar melhor, mas que está relacionada aí ao Primeiro Império, Segundo Império, início da República. Todo um processo de mudança, de transição efetiva para novos formatos do processo produtivo e que vai entrar um pouco pelo século XX. E que depois, então, vem a questão do modo urbano-industrial capitalista propriamente dito, né? No sentido, então, que se constitui o Brasil, chamado de Brasil moderno, contemporâneo, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, é neste ordenamento, isso que ele vai chamar, então, de ordenamento espacial, não vamos aqui discutir as categorias, mas que, de alguma maneira, elas me parecem relativamente claras, né? Existe uma ordem, né, que está colocada aí e que vai se estabelecer enquanto um caráter topológico, um caráter distributivo, onde os elementos e os processos produtivos vão ter cada um o seu lugar específico, o campo e a cidade e o campo, para que a gente possa compreender, então, o significado de movimento operário na questão cidade-campo. É nesse sentido, então, que nós estamos indo desvendar. O segundo slide para nós é aquele que vai tentar discutir justamente o período colonial. Vamos ler com atenção. No período colonial, ordenam-se na forma de uma separação espacial os aspectos do eixo economia, espaço interno, e política, espaço externo. Então, estamos falando justamente da ideia de ser colônia, que, de alguma maneira, o comando da política está lá na metrópole, lá em Lisboa, e o comando do processo produtivo propriamente dito está na colônia, não é? Então, é um processo interno. Uma vez que a formação social brasileira é parte orgânica do Estado colonial português, bem como do eixo produção, espaço interno, e circulação, espaço externo, igualmente, porque, no final das contas, como nós sabemos, a produção da cana-de-açúcar, do algodão e outros tantos, e de minérios e etc. e tal, tinha por objetivo o mercado externo. Então, nesse sentido, uma vez que o sistema econômico é parte orgânica da acumulação primitiva global, acho que nesse sentido, essa ordenação espacial é operada pelo bloco do poder constituído pela aliança da coroa portuguesa, da burguesia mercantil e da elite plantacionista. Então, temos três elementos fundamentais para entender esse jogo, quase que um, aspas, triângulo amoroso. De um lado, a coroa portuguesa, que vai, de alguma maneira, tentar manter o controle sobre o processo de acumulação de riqueza em Portugal, daquilo que se expropria, daquilo que se consegue dos seus colonizados, digamos assim, seja no formato de impostos, seja no formato do que seja. Então, de alguma maneira, o comando político absolutamente interessado aí é a coroa, tem esse sentido. O outro elemento que está colocado aí é a burguesia mercantil, uma articulação que está localizada nas cidades europeias, cidades, no caso da colônia, e que nessa articulação entre as cidades vão gerenciar esta saída de caravelas, levando, então, riquezas da colônia para o colonizador, da colônia para a metrópole. Então, eu tenho uma articulação que começa, se é que começa, em Portugal, articulada, então, do ponto de vista das relações econômicas com uma elite que está nas cidades, que é essa elite, essa burguesia mercantil, essa que se define a partir do comércio, e a elite plantacionista, isto é, aquela que é proprietária da terra e proprietária. Bom, acaba se materializando nesse sentido, mas que é a proprietária de escravos, que é quem tem os escravos e quem
controla, de alguma maneira, o que se produz, em que quantidade se produz e com que condições se produz. Então, eu tenho 3 elementos dentro desse jogo, né, que estarão definindo, né, essa formação social brasileira do ponto de vista deste período colonial, e que tem uma geografia muito específica. Isto é, está mais do que topologicamente definido. Uma parte está lá no campo, pelo menos enquanto comando de um certo tipo de trabalho, uma outra parte está na cidade, enquanto comando da circulação geral de mercadorias, e a outra parte está na metrópole, que é o comando político, a gestão de Estado. São 3 elementos aí que se montam, cada um no seu lugar, estabelecendo, então, essas relações e essa geografia que vai se constituindo a partir do processo colonial. Na segunda fase, que é a fase da transição, em fase do rompimento da sociedade nascente com o Estado colonial português e o nascimento do Estado Nacional, que se dão no século XIX, o eixo economia-política se unifica espacialmente no plano interno, formando-se uma estrutura espacial única. Isto é, o comando do Estado e o comando e a estrutura produtiva estão no mesmo lugar, associados, então, a uma mesma territorialidade, mantendo-se, porém, o padrão agroexportador. Como base do movimento da produção e circulação do valor, continuam, por isso, ainda espacialmente separados os aspectos da produção e circulação do eixo. Então, de alguma maneira, essa relação ela já não existe no sentido Lisboa-Brasil, digamos assim, mas ela vai existir no sentido da estrutura produtiva agroexportadora no campo e a estrutura mercantil, a estrutura de circulação que está nas cidades. Inicia-se uma divisão territorial interna do trabalho, diz Rui, e das trocas criadas pelo surgimento de um setor industrial vinculado às necessidades da reprodução, da nova forma da força de trabalho, que substitui a força de trabalho escravo na economia agromercantil. É interessante aqui, este é um movimento que vai se fazer determinado por N relações. Uma delas está diretamente associada ao desenvolvimento do sistema fabril, principalmente na Inglaterra, mas não só na França, na Alemanha e tal. Então, tudo isso vai definir uma certa forma de relação de trabalho, onde a questão do escravismo se torna anacrônica, obsoleta, né, do ponto de vista desse processo geral de acumulação. Uma segunda questão, e que está vinculada a essa também, é a própria questão da terra, de como se gerencia e como se apropria da terra, o papel dos investimentos, o quanto eu desloco de dinheiro para comprar escravos, que vão ficando cada vez mais caros, e o como que eu faço, então, para trocar esses escravos por uma mão de obra num sistema muito mais barato nesse momento, que é a mão de obra livre, a mão de obra asiática e europeia, né, que vem, então, na forma de colonos e que vem para... alguns já vêm direto para a cidade, outros vão participar aí desse processo de produção agroexportador, principalmente já o café e coisas desse gênero. Então, existe uma mudança importante em todos os sentidos, no sentido de quem é o poder político e onde está esse poder político, no sentido de quais são os produtos que estão colocados como produtos fundamentais dessa relação agroexportadora, e no sentido de quem é a força de trabalho e qual é a relação com essa força de trabalho. Essa força de trabalho, que originalmente é escravista, grande parte vem da África, ou, são indígenas, não é? que são transformados em escravos, mas que nesse momento, então, passam a ser italianos, espanhóis,
até portugueses, uma grande parte de portugueses também, e açorianos, não é? Alemães que vão lá para o Rio Grande do Sul, e então um conjunto então de processos migratórios movimentado pela crise econômica, pela miséria, pela fome, pelas dificuldades imensas por que estavam passando vários países europeus nesse momento, e que vão expulsando, então, uma parcela considerável de suas populações para a América. A América, no seu sentido geral, a América do Norte, a América do Sul, o Brasil, não é? No caso da América do Sul, e que vai receber uma quantidade considerável de migrantes dentro desse processo. Então, para continuar aqui, a frase, Rui nos diz, e a ordenação espacial é agora operada pelo bloco do poder, formado pela aliança dos plantacionistas e da burguesia mercantil interna e externa. Com isso, as classes sociais já têm um caráter de classes sociais do campo e da cidade, diferente do que era antes. Em um início de formação de vertente cidade-campo dos dominantes e vertente cidade-campo dos dominados. Está colocado, portanto, aí, do ponto de vista de Rui, as origens mais pregressas, digamos assim, justamente nesta relação, nessa transição do processo colonial para um país, já liberto do colonizador, mas mais do que isso, um país que vai ter a sua própria articulação do ponto de vista dos produtos, do que é que se produz, o que é que se vende e como se produz. Que relação existe aí? E qual é a relação que existe do ponto de vista dessas elites plantacionistas e dessas elites agromercantis que já estão nas cidades e que vão, então, serem os exportadores desses produtos e articuladores com o mercado mundial. E, no meio de tudo isso, uma mudança importante da identidade desses trabalhadores, dos fundamentos, da maneira como se compreende a existência desses trabalhadores no Brasil. É nesse sentido, então, que Rui Moreira vai entender a existência das classes sociais no Brasil. A origem dessas classes sociais está diretamente relacionada, no primeiro momento, a esses grandes proprietários de terra, gente de famílias, elites extremamente importantes e que vão dominar do ponto de vista ideológico, do ponto de vista até militar, do ponto de vista da articulação interna do próprio comando, não é? Do que foi e do que era a metrópole, as ideias e os fundamentos, né, que dava sentido à existência de Portugal como uma metrópole brasileira, mas que, a partir desta articulação toda, desta reestruturação, o que nós vamos ter é a manutenção desses agroexportadores, com todas as suas ideologias, fundamentos, terras e propriedades e tudo mais, mas numa outra relação política, na constituição do chamado Estado brasileiro, via o Primeiro Império, vamos ver um pouco mais sobre isso depois, e mais o início da República e tudo mais. Então, esta articulação estabelece os fundamentos das relações de classe. Que fundamentos? O fundamento que, de um lado, nós vamos ter uma grande aliança, uma grande articulação entre campo e cidade, formada pelo proprietário de terra e por aquele que gerencia o mercado internacional para os produtos que vêm da terra, e, de outro lado, os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade que vão, de alguma maneira, dentro desse jogo, querendo ou não, estarem articulados. Não necessariamente em todos os momentos, isso é uma questão clara, isso é um movimento que se estabelece de forma consolidada, mas, de alguma forma, umbilicalmente, enquanto as relações das classes dominantes, elas se estabelecem enquanto uma articulação entre cidade e campo,
entre o mercado internacional e a política de expansão internacionalizada do capitalismo e as questões internas de comando, digamos assim, desse processo como um todo, há uma articulação aí que não tem, vamos dizer, ela é absolutamente definida, não é? De ambos os lados, seja do ponto de vista do trabalhador, seja do ponto de vista do agroexportador, da classe mercantil, digamos assim, agromercantil, ou então dos proprietários de terra. Então, é nessa articulação que tudo isso se realiza. E se realiza de uma forma onde há uma mudança qualitativa, não é, das relações de trabalho. O fim do escravismo é uma questão de extrema importância nessa transição. O fim do escravismo que vai ser, então, essa força de trabalho substituída por japoneses, por portugueses, por espanhóis, por italianos, por gente que vem de países, de regiões do mundo onde a miséria, a fome e as dificuldades imensas do ponto de vista social empurravam, né, inclusive da Alemanha, empurravam pessoas para outros continentes, para que pudessem viver a possibilidade de colonizar novas terras, de terem a condição de produzir seu próprio alimento, de sobreviver e de ultrapassar a fome. Claro que não necessariamente isso ocorreu. Uma coisa é a gente imaginar esse processo todo como aconteceu nos Estados Unidos e que o próprio Marx discute no último capítulo do primeiro volume do Capital, sobre as novas teorias da colonização, fala muito sobre essa questão dos Estados Unidos, mas também temos aqui no Brasil uma condição muito especial, né, da presença desses colonos, dessas pessoas que vão trabalhar na agricultura, principalmente no café, mas nós vamos ver isso com muito mais detalhes já na nossa próxima conversa. Então, ficamos por aqui. Agradeço muito, e fico muito feliz de a gente estar aqui retomando o nosso contato, a nossa conversa, as nossas possibilidades. E, assim, espero que vocês gostem, que vocês adquiram o livro, se já não o têm, e que, vamos começar a ler juntos, porque tem muita coisa para a gente ver e discutir e tentar compreender, afinal de contas, alguns dos elementos que nos ajudariam a amarrar, não é, o sentido de ser de um país como o nosso, nas condições em que nós vivemos e os problemas e virtudes que, a princípio, nós temos. Um abraço para todos vocês e espero que a gente se encontre novamente aí na quarta-feira e em que a gente vai dar, então, continuidade a esse projeto. Tá bom? Um abração, até mais, muito obrigado.